no ar. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Olá, bom dia a todos e a todas que passam a acompanhar mais um episódio do podcast Potiguar Notícias. Nós estamos aqui imensamente felizes e honrados em receber um colega da casa, o professor Aderson Barros, que veio hoje aqui para conversar conosco sobre legislação tributária. O podcast de hoje, dia 19 de julho, promete muito. E agora eu entrego a palavra para o nosso convidado fazer um pequeno bom dia, porque depois ainda vem aí uma conversa gostosa para a gente poder realmente iniciar a entrevista. Bom dia a todos, né? E nós somos da casa, como disse a nossa querida, amada Andresa, e a gente tem uma coluna aqui, vamos ter um programa também na quarta-feira, a partir da próxima quarta, né? Com informações generalizadas de todo tipo, não só dessa área que a gente atua, que é a área tributária. E hoje, especificamente, a convite de Andresa, que um convite dela é uma ordem. A gente cumpre. Maravilha! Vamos falar sobre a regulamentação da reforma tributária. Claro que o tempo não nos permite estender muito, até porque temos um tempo curto. E a reforma é muito longa, né? E nós vamos explicar alguns tópicos, né? Com as perguntas, as indagações que forem veiculadas. Tudo bem. Então, professor Aderson, você que é da nossa casa, sabe bem que o Potiguar Notícias, ele transmite as suas comunicações, né, de jornalismo por diferentes canais de comunicação. A gente faz esse movimento pelo nosso site, e aí a TV Web, PNTV, você acessa por meio do endereço www.potiguarnoticias.com.br. Existem também as nossas redes sociais, onde você pode estar se apropriando de todo o conteúdo, das atualidades, o que está acontecendo no RN, no Brasil, no mundo. E você acessa as nossas redes por meio do endereço do Instagram, @potiguarnoticias. Mas tem um grupo muito querido, que também é veículo de comunicação, que transmite as ideias do Potiguar Notícias por meio da transmissão do podcast. E aí eu estou falando de um grupo de dezenas de rádios que fazem a nossa transmissão em cadeia. Portanto, produção, vamos saudar as nossas rádios parceiras. O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, a informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Cruz FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Curimataú FM de Nova Cruz. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremoz FM. Rádio Saudade Web de Ceará Mirim. Rádio Serrano FM de Lagoa Nova. Nova Litorânea. Operando sua programação 24 horas por dia via internet para todo o Brasil e para o mundo. Uma emissora com credibilidade e a marca Gerson Almeida, Nova Litorânea. É isso aí, o podcast, o Potiguar Notícias chega até você por diferentes caminhos, seja nas redes sociais, na internet, no Instagram, seja no nosso site, seja pelas ondas do rádio. Se sinta acolhido, se sinta abraçado. É uma satisfação imensa poder interagir com vocês, levando a voz de credibilidade, a voz de respeito histórico do nosso veículo de comunicação para todos os lares do RN. Voltando agora para quem chegou, nós entrevistamos hoje o nosso colega de trabalho, ele, professor Aderson Barros, que é
especialista em legislação tributária. Professor Adércio, retome aqui a nossa entrevista, fazendo a sua apresentação e também falando para a gente sobre a sua relação com o Potiguar Notícias, né? Uma síntese aí. Potiguar Notícias é uma história assim, de longas datas, né? Na época do nosso saudoso Pinto Júnior, né? Que hoje se encontra em outro plano. Mas foi um namoro, viu, Andresa? Você também nessa época estava chegando. E eu acompanho esse desenvolvimento. A Andresa sempre dizia, eu vou ser jornalista, eu vou fazer jornalismo. E realmente foi laureada da vez, né? Até porque o currículo dela, se a gente for falar aqui, o dia vai ser curto. Então, com isso, eu hoje me pretendo promover essa dimensão da regulamentação da reforma tributária, Andresa, porque, já entrando no tema, a reforma ela tem 2 tempos. Nós temos o primeiro tempo, que foi o da Câmara Federal. Agora nós vamos ter o segundo tempo, que está previsto para agosto. Eu acredito que esse segundo tempo, que já vai ser no Senado, Andresa, ele só vai estar pronto depois das eleições. Não acredito que... Das eleições que você diz, essas agora, municipais? Municipais, até porque, se você parar para pensar, olha, veja bem, você como professora, você tem várias atividades, mas você vai trabalhar em agosto 22 dias, vai trabalhar em setembro 22 dias. O Congresso Nacional só vai trabalhar 9 dias em agosto, 9 dias em setembro. Uhum. Então, se você parar para pensar, não tem como esse segundo tempo ser aprovado, porque vai ter ajustes, não é? Mudanças, e você sabe o comportamento político como é. Mas, eu digo sempre, essa reforma, que tem mais de 30 anos, ela tem sacrifício e benefício. Portanto, algumas atividades vão ser beneficiadas, outras vão ser sacrificadas, principalmente a parte de serviços. Né? Então, assim, a reforma tem esse lado. Ela não pode... Não é a melhor reforma, mas é a que nós temos. No momento é essa reforma tributária. Para você ter uma ideia, olha, existem profissões que vão ter um desconto, um abatimento de 30%. E a alíquota que está prevista é 26,5%. Se você aplica 30%, ele cai para 18,6%. Então, por exemplo, você vai ter lá advogado, contadores, né? Médico veterinário, aí você já não tem um médico. O médico humano, você já não tem um dentista. Então, todas essas discussões, Andresa, isso vai acalentar. Porque essas profissões vão querer estar dentro desse bolo para que diminua a carga tributária. Porque essa carga tributária é a junção do ICMS, do ISS, do PIS/COFINS. Então, ele se transforma em IBS e CBS, que eu costumo dizer que é ISBS. Junta o Imposto de Contribuição de Bens e Serviços. Né? Então, eu já chamo de ICBS. Mas, assim, para algumas atividades, por exemplo, os jornalistas, sua classe, não está contemplado lá. Já o professor de educação física está contemplado. Então, você veja, aí tem o terapeuta que vai querer, tem o psicólogo que vai querer, e essa discussão ela vai ser abrangente. Uhum. Entendeu? Aí você vê outra coisa importante, é a cesta básica. Muito importante a questão da cesta básica. Olha, eles falam do imposto do mal, que é o imposto seletivo. Né? O que é o imposto seletivo? É aquele imposto em que aquelas atividades e aqueles produtos que são nocivos à natureza, à saúde humana, serão taxados com mais carga. Ora, na hora que eu taxo esse aqui mais pesado, eu tenho que diminuir, como ele chama, do cashback, que é justamente para aquelas pessoas que têm um cadastro único, serão beneficiadas com retorno, como se fosse assim uma compensação, né? Vai ter uma restituição de dinheiro para aquelas pessoas de baixa renda. Eles vão usar o cadastro único, né, que já existe no país.
Uma outra coisa interessante, que aí eu acho um ponto positivo da reforma, pouca gente sabe isso aqui, e não tem falado. Você que viaja, você sabe que lá fora, quando você faz compras, né, até um certo limite, por exemplo, $1.000, você também tem um benefício de redução, né? Principalmente quando você compra naquelas lojas de importado nos próprios aeroportos, ou mesmo na cidade que você se encontra. Peço desculpa que eu estou um pouco com devido à sinusite. E aqui na reforma nós vamos ter também isso. Né? Ela sim. contempla, entendeu? O bendito tax-free. Isso, tax-free, exatamente. Isso eu acho benéfico. Outra coisa que eu acho assim que é benéfico. No caso, para o estrangeiro. O estrangeiro que comprar aqui vai deduzir o imposto, porque ele não vive aqui, ele não vai gozar do benefício. Exatamente. Do imposto, e vai fazer com que tenha um fluxo maior de turista, né? Porque você tem benefício. Isso. Correto? E aí você vai ver uma outra. Atrai mais pessoas. Exatamente. Os voos vão ter que ser mais baratos. Tudo isso tem que ser muito revisto. A reforma em si, o formato que ela foi enviada, né? Ela tem coisas que são boas, outras não. Vou lhe dar um exemplo. Quando você vai, olha, aí ele fala da cesta básica, né? Fala de benefício de alguns produtos. Aí eu pergunto, uma roupa de frio para o Nordeste, ela é essencial? De jeito nenhum. Não é. Agora, apesar de nessa semana Mossoró ter feito 13 graus. 13 graus, né? O país de Mossoró, hein? Foi. Pureza fez 10. 10. Eu estava lá na então noite do congelou. frio, muito, gente. Eu me senti em Gramado. Na Europa. Então, assim, se você pega aqui uma roupa de frio, uma manta, ela é essencial para aqui? Não é. Mas ela tem essencialidade para o sul do país, porque ela é necessária. Sim. Então, nós temos um país de muita dimensão, muita regionalização. Isso precisa ser muito estudado, muito discutido. Esses tipos de benefícios, porque para um lado serve, para outro não. Uma outra coisa que a reforma está trazendo, que eu acho benéfico, é o seguinte: você tem seu carro, vai trocar o carro numa concessionária ou numa loja de veículos. Você é pessoa física. Quando você entrega seu carro para aquela loja, ela vai ter que emitir uma nota de entrada e pagar o tributo. E quando ela vender esse carro, ela vai pagar o tributo, mas ela não se beneficiou com o crédito desse imposto. Nessa reforma, ele recebeu da pessoa física e ele vai ter o crédito para abater na saída. Isso é muito importante, ajuda o mercado, porque hoje você não tem essa flexibilidade, entendeu, Andrés? Então, assim, se a gente for pensar, muitas coisas da reforma que vêm em benefício. Outra coisa, reciclagem. Eu achei fantástico. Reciclagem, você compra do catador de lixo, você compra da cooperativa, você compra do terceiro. E a empresa, a indústria, a produtora que vai produzir a reciclagem, ela não tinha direito a crédito. Porque o catador é uma pessoa física. É aquela pessoa que está na... o pessoal diz lixo, mas outros diz dejeto, eu não sei qual é o termo mais... Pior que tem, né? Dejeto, reciclados, lixo. Né? Eu acho que reciclado é mais bonito. Aquele catador que está ali, ele leva para a indústria, mas ele é pessoa física, ele não tem como dar a nota. Então, essas indústrias sofrem muito com isso. Porque alguns estados concedem, outros não concedem. E assim já vai dentro da reforma. Né? E aí tem um outro problema que nós vamos ter também, com a reforma, eu agora falando do outro lado. Mas aí, no caso, com relação a essa questão dos catadores, está se concebendo aí a regulamentação dessas pessoas para que esse processo seja legitimado, porque a gente sabe da importância. Não das pessoas, Andresa, mas sim do crédito. Então, certo. Ele poder, por exemplo, você tem uma indústria de reciclagem, aí eu sou o catador. Eu estou lhe dando 5 quilos de produto reciclado. O que vai acontecer? Você vai emitir uma nota e vai se creditar. Coisa que você antes não se creditava. Você vai botar meu CPF ali. Isso. Tal, entendeu? Mas eu acho que no futuro possa ser uma profissão, né, reconhecida. Já era para ser, né? Porque, afinal de contas, os grandes desafios que estamos enfrentando em relação aos desafios climáticos têm a ver totalmente com a poluição. Esses catadores de reciclados, de resíduos recicláveis, eles são
grandes beneficiários da salvação do planeta, né? Hoje Exatamente. A gente precisa muito dessas pessoas. É. Então, que o reconhecimento deles venha ligeiro. E rápido, né? Porque realmente eles ficam na clandestinidade. Você sabe, quando ele se tocou num ponto vulnerável demais. Essas pessoas, às vezes, Andresa, não recolhem a previdência. Isso deveria haver um estímulo para ele ser MEI, empreendedor individual, para recolher a previdência. Aí fica minga. Quando chega uma certa idade, olha, eles não têm salubridade, não têm periculosidade, não tem nada. Então ficam jogados a nada. Professor, a gente sabe que essa reforma tributária, ela mexe com muitos temas, e a gente já problematizou aqui boa parte deles de extrema importância. Eu vou só frisar aqui. Falamos sobre os impostos de determinados profissionais liberais, cesta básica, né, alguns produtos que vão contar lá com benefício, compras internacionais, venda de carro para pessoas físicas, e também a questão de algum grau de formalização ali do acolhimento dos produtos de catadores de recicláveis, né, de resíduos e produtos recicláveis. E agora eu peço que o senhor, dentro de 1 minuto, liste mais algum, se é possível. Eu diria que, nem listar, Andresa, eu diria que a gente agora tem que aguardar realmente, né, o segundo tempo, porque vai haver ajuste, vai haver modificações. Será que essa base do imposto vai ser essa mesma, 26,5%, ou vai diminuir, ou vai aumentar? Tem redução de 60% para medicamentos, tem redução de isenção para medicamentos, tem muita coisa interessante para ser discutida, entendeu? Como eu sei que o tempo aqui é muito curto, nós estamos já avançando o tempo. Diante de uma temática tão importante para a cidadania e o desenvolvimento do país, tinha que ser uma manhã inteira, né? Mas aí, quarta-feira, Andresa, você está convidado a escutar, que você não vai estar aqui, mas nós vamos ter um programa que vamos diversificar muitas coisas, inclusive a reforma tributária. Vamos falando passo a passo, atualizando. Então, de todo modo, eu convido ao pessoal que quarta-feira o professor Adécio vai estar no bate-papo de 9 às 9h30. Muito bem, então a gente fica por aqui. Eu agradeço imensamente a audiência de quem nos acompanhou pelas ondas do rádio ou pelo nossa TV Play, né, a PNTV. Quem nos acompanhou aí por alguns pedacinhos, né, de registros nas redes sociais do Potiguar Notícias. É sempre uma honra poder receber aqui um colega de trabalho que pertence ao grupo seleto, né, de apresentadores e jornalistas do Potiguar Notícias. E eu desejo, professor Aderson Barros, do fundo do meu coração, que as programações que você assume a partir da próxima quarta, no podcast das manhãs, né, que vai ter toda a cara do bate-papo com Aderson Barros, que seja muito bem sucedida, que tenha vida longa. Eu quero lhe dizer que você só vai ficar na quarta até a campanha eleitoral passar. Depois você vai encontrar um dia, porque a quarta volta para Andresa Tavares. Tá eu bom? vou para quinta, não tem Mas problema. usufrua das quartas até lá. Muito obrigada, Você gratidão. Também, gratidão por estar perto de você aqui no jornal. Venha sempre. Fiquem todos bem, um abraço fraterno e até o próximo episódio. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br.